Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas mídias sociais, celebramos hoje a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Nosso calendário litúrgico é marcado para a segunda sexta-feira, ou melhor, a sexta-feira após o segundo domingo depois de Pentecostes. E nesse dia de hoje, de modo especial, essa festividade, que historicamente começou em 1672, com São João Helder. Depois, em 1675, com Santa Margarida Maria Alacoque, com as revelações particulares a ela, e em 1856 foi estendida a toda a Igreja. Assim, celebramos, claro, situando-nos no nosso contexto histórico. Mas quando falamos do Sagrado Coração de Jesus, nós remetemos, claro, à manifestação de Deus para nós, para conosco. A encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, nos remetemos à vinda de Cristo até nós. E podemos mais especificamente dizer ao ministério público de Cristo, a ação de Cristo, tudo o que Cristo falou, tudo o que Cristo fez, foi de fato mostrar-nos o seu amor para conosco. E ali podemos entender nas ações de Cristo, as pessoas com as quais ele teve contato. Primeiro, olhando ali, primeiramente, as ações visíveis de Cristo. Jesus que acolhia os pobres, Jesus que acolhia as pessoas enfermas, curando-as. Jesus que acolheu, teve compaixão da viúva que chorava por seu filho. Jesus que teve uma amizade especial por Lázaro, suas irmãs. Jesus que chamou os seus apóstolos a uma convivência mais próxima para com ele. Jesus que podemos dizer nessa ação, assim como nós dizemos do coração de Cristo, que é o símbolo não só do sentido físico, mas do amor de Deus. Jesus que, no alto da cruz, mostrando seu amor para conosco, entregou Maria como mãe de São João, significando a maternidade de Maria sobre todos os cristãos, cristãs, e que entregou São João como filho de Maria Santíssima. Eis aí o teu filho, significando justamente todos os cristãos. João ali simbolizava todos os cristãos e cristãs. E mais, Jesus que no alto da cruz também, no momento derradeiro, fez aquela oração: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se formos aqui ficar falando do amor de Cristo para conosco, e não podemos reduzir apenas a esse instante, mas ficaríamos aqui relembrando o Evangelho todo, desde o nascimento até a paixão, morte e ressurreição de Cristo, pois tudo revela-nos o amor de Deus. Basta citarmos algumas frases da Sagrada Escritura, e há pouco tempo nós lemos, já no Evangelho Dominical: Deus tanto amou o mundo que enviou o seu Filho único, para que o mundo fosse salvo por ele. Então, quando falamos de Cristo, quando falamos de ser cristão, quando falamos de cristianismo, nós falamos de uma coisa só: amor. Não falamos de um cumprimento de lei, não falamos de um amontoado de leis que somos chamados a cumprir, não, falamos de amor. E hoje a liturgia, ela nos mostra isso claramente. Todas as leituras nos falam claramente desse amor, do Antigo ao Novo Testamento. Quando nós aqui ouvimos, logo na primeira leitura do Deuteronômio, lá, Deus, Deuteronômio 7, versículos 6 a 11, pensando algumas palavras, algumas frases, né? O Senhor, teu Deus, te escolheu dentre todos os povos. Versículo 7, o Senhor se afeiçoou a vós e vos escolheu. E veja, foi Ele que vos fez sair como mão poderosa. Ele vos amou. Então veja, Ele vos amou.
Primeiro, Deus nos ama para poder também suscitar de nós esse amor. E vejamos como, na segunda leitura de hoje, na carta de São João, esse amor vai aparecer de maneira bem evidente para nós, da parte de Deus, e chamando-nos a uma atitude. Quem ama, conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa clássica apresentação de São João, no capítulo 4 da sua primeira carta, ela nos leva de fato a uma definição de Deus, a um conhecimento mais apurado de Deus. Às vezes a gente pensa que vai conhecer Deus através da ciência. Sim, podemos chegar próximo, entre aspas, pela teologia. Podemos estudar as coisas de Deus pela teologia, assim o fazemos. É a ciência do estudo de Deus, sim. Mas não se resume a isso o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus não é um conhecimento, digamos aí, que podemos mensurar de acordo com a ciência da pesquisa, da experiência. A experiência de Deus, sim, mas não a experiência material. A experiência de Deus é uma experiência espiritual. É a experiência do amor. E por isso São João afirma: quem ama, conhece a Deus. E quem não ama, vai ficar no âmbito, digamos, da superfície, ou de um conhecimento superficial, conceitual, mas não vai penetrar no mais profundo do ser de Deus. Por isso não está limitado esse conhecimento a uma pesquisa científica, mas está sim determinado a uma atitude de amor, e não é apenas ao intelectualismo, não está restrito ao intelectualismo. Deus se dá a conhecer a quem ama, e quem não ama não chega a penetrar no mais profundo de Deus. Isso nós vemos, caríssimos irmãos e irmãs, na própria metodologia da igreja. Nós temos pessoas que foram simples e que, mesmo sendo simples, e por isso, e não só mesmo, mas por isso, na sua simplicidade, na sua humildade, no exercício do amor, chegaram a Deus. Vamos citar, sem ir muito longe, Santa Teresinha. Santa Teresinha não tem um doutorado em teologia, mas é doutora da igreja. Por que doutora? Porque ela tem um título, um papel? Não. Ela é doutora porque, de fato, ela, na sua simplicidade, na humildade, na pequena via, nas coisas humildes, como Jesus hoje nos apresenta, se chama a Ele. Primeiro ele faz o elogio e depois apresenta que o reino de Deus é dos humildes, é dos simples. Para penetrar no coração de Cristo, é preciso ser humilde, simples. E Santa Teresinha assim foi, todos os santos. Mas se temos ela, que não tem um doutorado, quantos santos e santas não têm um papel com título de doutor, mas que são doutores da igreja porque, na sua espiritualidade, na sua simplicidade, receberam a revelação de Deus, realizando o que Jesus hoje nos disse no Evangelho: te louvo, te bendigo, ó Pai, porque revelastes estas coisas aos pequenos. E vejam, e as escondestes aos sábios e inteligentes. Deus é amor e revela-se aos simples, aos humildes. E claro, o humilde é o sábio diante de Deus. O humilde é o grande diante de Deus. Aqui refletimos aquela expressão que Jesus disse: quem se humilhar será exaltado, quem se exaltar será humilhado. Vejam como é o coração, digamos, amoroso de Cristo por nós. E é essa atitude que Deus quer ver no coração de cada pessoa. Não quer ver uma pesquisa meramente científica que podemos aí realizar e que é bom para a sociedade. Sim, propulsor de partículas que vai fazendo as coisas e vai por aí. Ou hoje a grande pesquisa, a grande evolução,
a nanotecnologia está até nos ajudando, né, nessa situação do combate ao novo, ao coronavírus ou à doença provocada por ele, mas isso é importante sim para o desenvolvimento da humanidade. Mas isso vai chegar a Deus? Não. Vai fazer-nos sim refletir sobre as maravilhas de Deus. O que vai nos fazer chegar a Deus é a simplicidade do coração. Um coração contrito e humilhado, humilde, ó Deus, não haveis desprezado. Então, caríssimos irmãos e irmãs, que assim também nós hoje possamos, nessa atitude de fé celebrativa do Sacratíssimo Coração de Jesus, irmos cada vez mais ao encontro de Deus, direcionarmos cada vez mais a nossa vida para Ele. Um segundo momento e último dessa reflexão, breve, que não poderia deixar de citar, é o chamado que Cristo faz para que todas as pessoas que passam pelas suas dificuldades, que carregam os seus fardos, os fardos pesados, possam vir até Ele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, eu vos darei descanso. Esse momento que nós estamos vivendo, de pandemia, é um momento de extrema reflexão, um momento profundo de sabedoria para nós, de crescimento espiritual, de crescimento humanitário, para todos nós. E é o momento de percebermos o que estamos carregando. O pecado é aquele que vai colocando peso na vida das pessoas, vai deixando a caminhada de cada um cada vez mais pesada. E Jesus chama-nos justamente a um descanso, a um repouso. Na época de Jesus, ele também se referia aos fariseus, que colocavam fardos pesados na vida das pessoas, as leis. Eles tinham 613 leis, e as pessoas tinham que cumprir as leis como se fosse o cumprimento para a salvação eterna. Deus disse, não, a lei sim precisa ser cumprida, mas não basta apenas a lei precisa da dimensão do amor, que é o mais importante. E vejam, o cumprimento do amor é o que de fato recai sobre cada um de nós e traz a leveza para todos nós. Cumprir a vontade de Deus, por mais difícil que seja, é infinitamente mais leve do que carregar os pecados. Cumprir a vontade de Deus, por mais difícil que pareça, é muito mais suave do que levar o peso de todos os pecados da vida. Então, caríssimos irmãos e irmãs, escutando esta frase, esse chamado de Cristo, não perca a oportunidade de responder positivamente a Deus. De responder sim, Senhor, como os santos, como os apóstolos, como todos os cristãos e cristãs que nos precedem na eternidade. Que assim também nós, celebrando hoje o Sacratíssimo Coração de Cristo, possamos de fato estarmos atentos a esse chamado. E dia a dia, momento a momento, possamos estar cada vez mais nos aproximando de Cristo, para que possamos perceber a leveza dos seus ensinamentos, dos seus mandamentos, para que possamos perceber de fato, claramente, o seu amor para conosco. E assim sermos também propagadores, dispensadores desse amor para com os nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.